Boa noite, boa tarde para quem estiver nos vendo à tarde e bom dia para quem for nos ver de dia também. Grande alegria em termos vocês novamente. É a nossa segunda reunião após o reinício das atividades das quartas-feiras. E alegria renovada porque nós estamos também, na noite de hoje, retornando com a atividade do DIGE para as crianças pequenas, né? Semana passada era mais para os grandes e hoje os pequenos também têm essa oportunidade. Por isso, a alegria, a satisfação de todos nós. Queremos que todos tenhamos uma boa noite de conhecimentos da doutrina espírita, de tudo aquilo que nós viemos buscar e daquilo que nós podemos oferecer de nós em favor daquele que está dentro do nosso lar, que está dentro da nossa atividade profissional, que está na sociedade, enfim, em todos os lugares, né? Sempre nós poderemos, de alguma forma, sermos úteis. E mesmo através da prece, da oração, do abraço, do sorriso, tudo isso faz parte da vida e é muito importante que nós aproveitemos os momentos que temos para fazermos o melhor que a vida nos permita naquele momento. Nós pedimos a todos aqueles que estivermos com aparelho celular para deixarmos no modo silencioso, vai favorecer o nosso trabalho. Nossa gratidão a todos. E pedimos a Jesus nesse momento as bênçãos celestiais, que os ceareiros do bem, especialmente o Espírito Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual do grande trabalho espírita no Brasil e também nesta Casa de Jesus, queremos rogar a esse irmão que, através da sua equipe, possa estar dispensando a todos nós as condições necessárias para levarmos a efeito a reunião desta noite. Pedimos também que as crianças e os jovens que estão reunidos no Departamento de Infância, Juventude e Família estejam recebendo também esse amparo, como as evangelizadoras, da mesma forma, estejam recebendo toda a luz, toda a harmonia e toda a alegria necessária para o trabalho no bem. E queremos rogar, da mesma forma, para que o nosso irmão Pedro Joel, que estará encarregado nessa noite de trazer a exposição doutrinária para todos nós, que ele seja bastante intuído por essa espiritualidade de luz e que, assim, cada um de nós encontre ressonância nos ensinos que nos forem trazidos nessa noite. Que as bênçãos de Jesus se façam para todos vocês que estão conosco aqui ou que estão conosco na internet, estejam recebendo a luz divina, a luz do Cristo em suas vidas. E que assim seja, com a graça, com o amor de Deus. Pedro, é com você, amigo. Deus abençoe.
A nossa imensa alegria de estarmos nesta noite nos reencontrando para aquisição desta luz, destes medicamentos que o Evangelho nos oferece. A nossa gratidão a Deus por mais esta oportunidade de trabalho e por mais esta oportunidade de estarmos com cada um de vocês. Que o Mestre Jesus, como bem disse o Sérgio, a todos nós, tanto encarnados como esses irmãos que se encontram desencarnados conosco nesta noite, estejamos todos sendo envolvidos por esta luz maior, que nos acalma, que nos traz paz, que nos dá o fortalecimento para prosseguirmos a nossa caminhada. Pois, como sempre dizemos, com Jesus dói menos. Dando sequência às exposições doutrinárias, nesta quarta-feira, baseada praticamente no Evangelho segundo o Espiritismo, e antes propriamente de nós entrarmos no assunto da noite de hoje, que é justamente o ponto de vista que se encontra lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título O Meu Reino Não É Deste Mundo. Eu gostaria de fazer uma referência muito breve a esta obra, que há mais de 160 anos se encontra à nossa disposição, oferecendo para todos nós a luz do conhecimento, as respostas que muitas vezes buscamos para as nossas vicissitudes, as nossas aflições, as nossas dores, os nossos desafios que todos os dias nós passamos. Então, essa obra, ela nos fornece esses medicamentos, todas as respostas que nós buscamos, possamos ter a certeza que nesta obra nós vamos encontrar. Como as demais obras também, né, da codificação, mas talvez alguém esteja chegando pela primeira vez na casa espírita, tendo o primeiro contato com essa doutrina, é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho redivivo, que nos traz as consolações para as nossas dores. E na noite de hoje, nós vamos conversarmos um pouquinho a respeito desse capítulo 2, que traz como título O Ponto de Vista, onde no subtítulo se encontra o reino não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo. E para iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de lançar uma pergunta, talvez para cada um, questionamento para cada um de nós que aqui nos encontramos, para aqueles que se encontram em seus lares. Qual é o nosso ponto de vista perante a vida? Qual que é o nosso ponto de vista perante a dor, perante as aflições da vida? Qual é o nosso ponto de vista quando vemos um irmão nosso, um familiar nosso,
um filho nosso se afastar do nosso convívio, se afastar dos nossos olhos físicos, como que nós lidamos com o fenômeno da morte? Qual o nosso posicionamento perante a dor, perante uma dificuldade? Fica a reflexão para cada um de nós. E assim iniciamos lembrando de uma conversa que teve Pilatos com Jesus, quando assim Jesus esteve em seu palácio. Pilatos pergunta a Jesus: Tu és rei? E Jesus responde: O meu reino não é deste mundo. Essa temática, essa conversa breve, nós tiramos lições grandiosas e que vão fazer a diferença na nossa vida. Principalmente nesses momentos em que vivemos de transição. O planeta se encontra num processo de transição, saindo de um planeta de provas e expiações e se encaminhando para um planeta de regeneração, onde vemos todos os dias dores, aflições. Muitas das vezes já chegamos a falar que este mundo já não tem mais jeito. Muitas vezes questionamos Deus. Uma vez até me perguntaram: mas Pedro, como que pode vocês falarem tanto de Deus? Apresentarem um Deus bom, um Deus justo, amoroso? Como que pode esse Deus deixar à mercê os seus filhos na terra sofrerem tanto, passarem por tantas dores e dificuldades? Nós vamos ver o porquê dessas dores, o porquê dessas aflições. E eu digo esse tema pertinente porque acredito que uma grande parte da humanidade, e eu me incluo nessa, por muito tempo trazemos de herança um ponto de vista, uma referência, que aqui estamos e se formos bonzinhos, nós vamos para um local bom que Deus nos preparou. Se formos ruins, termos a maldade, arderemos no fogo lá como todos nós já sabemos. E é justamente essa conversa de Jesus com Pilatos que nos apresenta um novo ponto de vista. Pois que na cabeça de Pilatos, na época, rei, como viam Jesus como um rei, necessitaria de um exército, de armas e tudo mais que um rei pertence. Mas Jesus, de uma clareza, de uma tão perfeita, responde que o meu reino não é deste mundo. Apresenta nesta fala para nós um novo mundo,
uma nova perspectiva de vida, um novo ponto de vista. Nos apresenta a nova era, a imortalidade da alma. Que nós, e vamos entender isso aqui mais para frente, que nós não somos este corpo físico que horas habitamos, que nós não somos a doença que hoje habita em nosso corpo, que nós não somos o problema, a dificuldade, a aflição. Nós estamos passando por tudo isso. Que este corpo físico que cada um dos senhores se apresenta como eu, é um empréstimo da bondade divina para a nossa evolução, para o nosso progresso. Todos nós, ao longo da nossa vivência, ao nascimento, ao véu da morte, nós adquirimos experiências, conhecimentos. E através desses conhecimentos, desde criança, nós vamos nos posicionando sob um ponto de vista. E acredito que cada um de nós tem um ponto de vista diferente. E isso é magnífico. Isso é uma dádiva de Deus. Pois que é a liberdade nossa. Não além daquela liberdade preconizada na nossa Constituição, do ir e vir, mas a liberdade de escolhas. Todos nós somos dotados do livre-arbítrio, do poder de escolhas. E essas escolhas que nós fazemos diariamente, cada um de nós fazemos, é sobre um ponto de vista que nós adquirimos, cada um de nós, através da nossa vivência até hoje. E através desse livre-arbítrio que nós temos, nós vamos escolhendo o nosso caminho. Nós vamos escolhendo o que fazer da nossa vida. Nós vamos escolhendo como proceder perante essa ou aquela situação. É através desse livre-arbítrio. Costumamos dizer que cada cabeça a sua sentença. E é justamente isso. Cada um de nós tem um ponto de vista. Por exemplo, todos nós que aqui adentramos nessa casa espírita hoje, nós olhamos para esse ambiente material falando. E vemos a parede, por exemplo, um verdinho claro. A parede é um verdinho claro. O que nós agregamos a isso? Essa parede é da cor verde claro. E o verde claro é uma cor que me traz paz, que me traz tranquilidade. O que nós fizemos nesse momento? Nós agregamos um ponto de vista nosso. Vocês já perceberam uma criança, quando nós apresentamos algo para uma criança? Geralmente nós falamos assim: olha, filho, que coisa mais linda! Essa paisagem, que coisa mais linda! Nós já agregamos o nosso ponto de vista para a criança. Poderíamos dizer: filha, olha a paisagem. Ela vai dizer: nossa, mãe, que paisagem mais linda.
E assim nós vamos decorrendo da nossa vida nessas escolhas, lembrando uma vez mais a todos nós que a semeadura é livre, ou seja, nós temos o poder de escolher esse ou aquele caminho, fazer isto ou aquilo, mas a doutrina espírita vai nos lembrar de algo muito significante e que de muitas das vezes nós não lembramos, que são as consequências. Porque uma vez nós nos posicionarmos, uma vez nós tomarmos uma atitude, tomado isso, nós ficamos refém de uma consequência. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, nós não poderemos plantar arroz e querermos colher feijão lá na frente. Colheremos arroz. E assim por diante. Se vocês perceberam, a figura que se encontra na tela é muito interessante. É muito interessante para todos nós. Que número que vocês veem aqui agora? E se eu virar? Bacana. Isso é muito importante para nós. Termos essa consciência. Que cada um de nós tem um ponto de vista. Vocês olhando daqui têm um ponto de vista sobre determinada coisa. Eu olhando daqui, eu tenho outro ponto de vista. Mas o importante, dentre esses pontos de vista nossos, desse livre-arbítrio nosso, por mais que nós sejamos uma individualidade e temos essa liberdade de escolhas, e a nossa evolução é individual, mas nós não podemos esquecer que nós estamos numa coletividade e que, na verdade, um depende do outro. E que os pontos de vistas, muitas vezes que nós atribuímos à maioria que está certa, nem sempre essa maioria está certa. E só existe uma verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Quem me segue jamais caminha pela escuridão. Nesse diálogo que Jesus esteve com Pilatos, nos traz reflexões profundas. Quantas vezes nós colocamos as nossas forças somente nesta vida material? Quantas vezes nós depositamos a nossa felicidade, as nossas buscas somente nesta vida material, como que só ela existisse? Buscamos diariamente o ter, que é tão importante para nós termos, sem dúvida nenhuma. Mas na maioria das vezes, nós nos esquecemos do ser. Jesus já nos alertou. Conquistai os tesouros do coração, pois são esses que nós vamos levar conosco. E através dessa conversa, Jesus apresenta
esse novo reino, ou seja, essa nova vida que o Espiritismo vem nos trazer com tanta lucidez, sem desmerecimento nenhuma filosofia religiosa, mas nos traz o conhecimento de quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos, que nós não somos este corpo físico, que este corpo físico é um empréstimo para a evolução do espírito. E aí nós vamos entender as vicissitudes da vida terrena, muitas vezes no corpo físico, uma deficiência. Quantos irmãos nossos sem as perninhas, as pernas, sem os braços, quantos irmãos que não podem ver, escutar, falar. Será que é castigo de Deus? Jesus nos apresenta um Deus amoroso, justo, misericordioso, que dá a cada um de nós conforme as nossas obras, ou seja, o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas que vamos fazendo conforme o nosso ponto de vista, mas que geram consequências, e que vamos ter que nos alinharmos com a lei. Não é castigo, é uma oportunidade de aqui estarmos como se fôssemos devedores de uma quantia em dinheiro e tivéssemos pagando essa quantia em dinheiro. Quão feliz ficamos quando quitamos uma dívida. Um banco, por exemplo, quando fazemos um empréstimo, algo assim, quando chega lá o último, eu estou ainda pagando um boleto lá no carro, falta pouquinho, nossa, graças a Deus, é uma alegria para nós. E quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, não é que nós precisamos sofrer aqui na terra, que para nós angariarmos o reino de Deus, nós necessitamos sofrer, não. Nós estamos aqui na terra com um propósito muito maior que sofrimento, de felicidade, de alegria, por mais que ainda não compreendamos esta alegria e esta felicidade, como falávamos dias atrás, como que uma pessoa pode ser feliz sofrendo? Como que uma pessoa bem sofrer? Não existe, olhando pelos olhos da matéria. Mas a nossa vida, nós precisamos olhar além desta vida material, com esses olhos da matéria, nós olharmos com os olhos do Espírito. E é isso que Jesus nos apresentou quando falou para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Ele mostrou a imortalidade da alma, que a nossa verdadeira casa é a pátria espiritual, que nós retornaremos, que a nossa caminhada começou simples e ignorantes, lá nos mundos primitivos, caminhamos para esse mundo de provas e expiações, passaremos pelo planeta de regeneração, mundos felizes, mundos puros, até atingirmos a nossa evolução, ou seja, nos despojarmos, daquelas mazelas que ainda carregamos dentro de nós, aqueles sentimentos que nos atrasam, que nos aprisionam dia a dia e que nos trazem tanto sofrimento muitas das vezes, que são o sentimento do egoísmo, do orgulho, daquelas vaidades. Quando nós conseguirmos despojarmos desses sentimentos e implantarmos em nós as lições do Cristo, que há mais de 2000 anos esteve entre nós, exemplificando de toda maneira, deixando-nos o caminho para seguirmos até
se quisermos chegarmos até Deus. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, a reencarnação. E essa reencarnação o Espiritismo nos explica com tanta clareza. Porque não teria lógica nós termos uma vida só. Não teria lógica aquela pessoa que hoje passa fome na rua, que é privado dos bens materiais, que é privado de uma saúde como todos nós temos, de poder andar, olhar e tudo. Não seria justo. Precisamos reencarnar e reencarnar e reencarnar, até aprendermos a lição do Cristo. Somos ainda espíritos rebeldes, que não aceitamos esses medicamentos do Cristo. E sofremos com isso. E atribuímos muitas das vezes essas dores, esse sofrimento ao outro. É culpa do vizinho, é culpa do marido, da esposa, dos filhos. Nós atribuímos aos outros. Nós somos os construtores de nós mesmos, da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Portanto, esse ponto de vista que o Espiritismo nos oferece faz a diferença na nossa vida. Porque quando nós descobrimos quem somos nós, e que além desta vida existe uma outra vida, como diz Divaldo no poema da gratidão, se nesta vida não podem enxergar-se, certo que numa outra vida haverá de enxergar, de caminhar, de escutar e assim por diante. Que faz a diferença no nosso cotidiano, no nosso cadinho do nosso lar, quando se encontra com tanta dificuldade, tantos conflitos, muitas das vezes, porque casais que não se entendem, um querendo colocar o ponto de vista, o outro rebatendo com o ponto de vista deles. Isso é saudável, mas desde que estejamos com essa verdade que falamos do Cristo. Será que o Cristo faria isso? A grandiosa oportunidade da reencarnação no seio familiar, que muitas vezes é difícil, sim, mas não é por acaso. Bendita a oportunidade da reconciliação no seio familiar. Mas muitas vezes, sobre o nosso ponto de vista, aquele familiar difícil, nós falamos a ovelha negra da família. Quantas vezes falamos isso? Então, meus queridos amigos e irmãos, o convite sobre esse capítulo, que eu acho extraordinário do Evangelho, não desmerecendo os outros, mas por nos apresentar essas ferramentas do conhecimento, desta vida futura que nos aguarda, dependendo somente de nós, por mais que estejamos numa coletividade, e que cabe a cada um de nós estreitarmos os laços e não darmos mais nó na nossa caminhada, na nossa vida. Buscamos todos os dias, acredito eu, em sã consciência, a felicidade. Mas o que é essa felicidade? Será que depositamos a nossa felicidade nos bens materiais, nos títulos, que são importantes e que são bons? Mas a verdadeira felicidade, meus irmãos, está mais próxima do que nós possamos imaginar. E talvez por isso que nós não conseguimos encontrar. Porque sempre estamos buscando longe de nós. E ela está tão próxima. Ela está dentro de nós. Ela está conosco. É nós valorizarmos a vida. É nós adquirirmos, sim, conhecimentos
títulos, conquistas, cursos, ótimo, maravilha. Mas lembrando sempre que essa vida da matéria nós deixaremos. E conosco segue a mala das virtudes, das conquistas internas. Então, por mais que cada um de nós tenha o ponto de vista referente a essa ou aquela situação, não tem problema nenhum, isso é saudável. Mas lembremos daquela verdade única, que é Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida. E nós, buscando esse caminho, buscando esse processo de transformação, dessa reforma íntima que tanto a doutrina espírita bate nessa tecla, e sabendo que após esta vida, nós herdaremos a vida futura, a vida do Espírito, e que a nossa vida do Espírito depende das nossas escolhas hoje. Com certeza, a nossa caminhada muda. Fica mais leve. Nós conseguimos e podemos ter a certeza, meus irmãos, todos nós, cada um de vocês, nós possuímos uma força fenomenal. Todos nós somos uma usina de força. Porém, na maioria das vezes, nós não usamos nem um quarto destas forças. Por esse desconhecimento, talvez, e por outros fatores. Mas quando conseguirmos agregar em nossa vida diária, no nosso cotidiano, na nossa vivência diária, a certeza, porque nós espíritas, nós não achamos que a vida continua, que existe algo além, uma vida, nós temos a certeza, e isso faz a diferença. E que essa doutrina espírita, meus irmãos, que esse conhecimento espírita, respeitando o livre-arbítrio de cada um dos senhores, possa fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Que essa doutrina espírita traga para todos nós o alívio, o consolo, a certeza naquele momento da separação de um ente querido que parte dos nossos olhos físicos, a certeza que ele continua vivo, que um dia nós nos reencontraremos, e vou mais além, que pessoas jamais nós perdemos. Nós perdemos coisas materiais. Isso aqui, carteira, celular, chave, óculos. Isso nós perdemos, mas pessoas nós amamos. E é isso que Jesus espera de nós. Que nós nos amemos a cada dia mais. Ainda que não entendamos esse sentimento que faz a diferença na nossa vida. Quantas vezes, quando o Evangelho nos recomenda amai os criminosos, como assim? Como saúde? Como que nós vamos amar alguém que tirou a vida de um filho nosso? É muito difícil. É um exercício diário. Mas amar, uma forma de amar, é não desejar nada de mal ao outro. É uma forma de amar. E é isso que o mundo, é isso que a humanidade está precisando, de amor. Não estamos precisando de guerra. Não estamos precisando de conflitos. Não estamos precisando nos armarmos. Porque por mais que ainda esse assunto seja bastante complexo, porque vão dizer, porque ainda alguém não entrou na sua casa e tal, entendemos. Mas o que o mundo precisa é de amor.
e que essa doutrina espírita, através desse ponto de vista, dessa vida futura, traga a todos nós, a seus lares, as suas famílias, e no dia a dia, esse sentimento transformador. Que possamos hoje sermos melhores do que ontem, deixando aquele homem velho para trás, e conquistando esse homem novo, reformado, transformado. Podemos ter a certeza de que a nossa caminhada se tornará bem mais leve. Porque, repito, com Jesus dói menos. A gratidão por mais essa oportunidade de aqui estarmos juntos, refletindo, e apresentamos hoje esse novo ou um outro ponto de vista, que não é pessoal, é essa doutrina que nos oferece. Espero que faça, que ajude a cada um de vocês nessa caminhada, perante as escolhas, os posicionamentos da vida, e assim possamos viver a cada dia de uma forma diferente, de uma forma mais leve, mais tranquila, mesmo com tantas dores, com tantas aflições ainda. Muita paz a todos, muita luz no caminho de todos nós, e que Jesus, esse Mestre, que a todos os dias envolve-nos com esses raios solares, que por um lado nos deixa um pouco fracos, baixa nossa pressão, é muito quente, mas que essa luz desse sol possa iluminar os corações, principalmente aqueles irmãos que se encontram em processos de depressões, que não querem mais viver sem estímulo da vida, que perderam a vontade, que possam se fortalecer e recomeçar. A palavra final, além da gratidão a toda essa espiritualidade amiga, a paciência de todos vocês. Muita luz, muita paz a todos. Obrigado, gente.